que o senhor quer dizer quando o senhor diz, enquanto não se resolver essa situação da presidência, é retirar o pastor presidente? Eu não digo nem retirar. Para você ter uma ideia, quando ele disse aqui que é a diretoria, é o ministério que retira ele, né? Ele mais uma vez se equivoca, porque na real seria, mas na prática não é. Porque ele montou uma diretoria com altíssimos salários que o protegem. Porque se a diretoria colocasse em prática o que está no Estatuto da Igreja, que eu não vou ler aqui, no Estatuto da Igreja, ele teria sido afastado desde dezembro de 2016, quando ele foi chamado ao Ministério Público Eleitoral para responder a uma denúncia de um irmão da nossa igreja que foi candidato a vereador aqui em Recife, e ele quase mata o homem espiritualmente, perseguiu literalmente, que a candidata dele era Aimee, a vereadora Aimee aí, veja bem. Ele falou 5 mentiras gravíssimas aos promotores, que já foi divulgado, nós temos isso, essa documentação, como ele mentiu aqui hoje. Aliás, ele faltou com a verdade aqui, eu acho muito pesado essa, né? Quando ele diz que não conhece o projeto de cidadania, não há um membro na igreja de 2010 para cá que já se entenda de gente de pequenininho que diga: o projeto de cidadania foi criado para eleger candidatos da igreja. Então, se nós tivéssemos, né, ele já estaria. O que nós queremos, quando eu digo enquanto não se resolver, é exatamente o que? Ele reconhecer que ele está errado, ele não pede perdão a ninguém, ele não se humilha a ninguém, né? Só o fato dessas duas denúncias, a que foi feita da rachadinha e essa agora, já era suficiente, segundo o estatuto, para ele ser afastado, porque diz o estatuto, a autoridade denunciada é afastada e vai ser apurado no âmbito da diretoria da igreja, e se for confirmado a inocência, ele retorna, senão ele perde o cargo. Certo, então a sua intenção seria outra que coisa, ele só para fosse concluir, julgamento. a sua pergunta foi muito pertinente, porque no início, quando eu respondi aqui, ficou uma... Quando eu digo que vai continuar enquanto não se resolver, é nesse sentido, mas de repente pode vir uma ordem judicial, de repente a justiça entenda que é... E aí eu tenho que parar, porque eu obedeço às leis. Perfeito. Né? Então, pelo que eu entendi, a intenção precípua é que o pastor presidente ele seja submetido ao julgamento pelo ministério. Ao julgamento, e com certeza, inclusive ele disse aqui, eles dizem que já tem uma pessoa para... Não, nós não dizemos assim. Eu, pelo menos, tenho dito o seguinte: Deus já tem o novo presidente da Assembleia de Deus Pernambuco. Porque aí agora, doutor, em cima da pergunta do senhor, eu quero trazer algo que eu ia falar no início, quando eu disse que creio, independente do resultado, porque eu leio a Bíblia, conheço a Bíblia, a vida dos apóstolos, e aqueles homens, o próprio Jesus foi chamado de mentiroso, de rebelde, porque sempre que alguém se levanta contra um sistema, principalmente com relação à religião, é taxado disso aí. Mas eu lembro de um episódio em Atos dos Apóstolos, que os apóstolos foram presos por estarem falando a verdade contra os líderes corruptos da época. Não estou chamando aqui ele de corrupto, como ele quis colocar aqui, no sentido de corrupção, porque está roubando isso, não. É aquele mesma questão de adúltero da verdade, né? Nesse sentido. E aí os apóstolos apanharam, foram presos, saíram da prisão e saíram dando glória e agradecendo a Deus por serem dignos de serem açoitados e humilhados pelo nome de Jesus. Então é nesse sentido que eu coloco. E aí ele, ou a diretoria, ou ele reconhecer. Como ele não reconhece, a diretoria deveria tomar as providências. Eu não sei, diante dos processos que estão aí, e a igreja está sendo vituperada exatamente por culpa não nossa que estamos denunciando. Porque conforme a Bíblia, quem causa escândalo, e conforme até o direito, quem causa escândalo não é quem denuncia, mas quem causou o dano, quem causou o ato. Quem está causando os atos contra a palavra de Deus, contra a igreja e até contra a sociedade, é ele, não somos nós.